Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Estamos aqui novamente juntos neste canal para abençoar sua vida, para trazer a mensagem de Deus ao seu coração. E eu gostaria um pouco de refletir sobre como você pode cuidar da sua vida espiritual e não permitir que ela entre em crise. Porque às vezes tem pessoas que não têm cuidado da sua vida espiritual, têm levado de qualquer forma e nós não podemos levar de qualquer forma, até porque existem áreas da nossa vida que nós cuidamos muito bem. Existem áreas que você presta muita atenção e faz de tudo para que ela se torne melhor. Eu cito algumas delas. A primeira delas eu cito que é você cuida muito bem do seu trabalho. Eu tenho certeza que você trabalha com dedicação, você chega no horário, você não se atrasa, você evita faltar no seu trabalho. Inclusive, existem pessoas que estão tristes pelo fato de estarem reclusas porque não estão produzindo, não estão no seu trabalho, não estão dando o melhor que ela pode dar no ambiente de trabalho. Isso tem deixado algumas pessoas tristes. Mas você com certeza deve ser uma pessoa que cuida do trabalho e a Bíblia nos orienta, é importante que você saiba disso, que nós devemos cuidar do nosso trabalho. Devemos ser profissionais excelentes. Na Bíblia tinha uma pessoa que tinha um espírito excelente, era Daniel. Daniel era alguém que passou vários imperadores, vários governantes mundiais, e Daniel sempre esteve entre as autoridades daquele império. Mesmo trocando de império, Daniel permaneceu entre os líderes. Por quê? Porque Daniel era alguém que cuidava muito bem do seu trabalho, tinha espírito excelente, e a Bíblia diz que nós devemos ter esse espírito excelente. Tenho certeza que você cuida muito bem dos seus filhos e deve cuidá-lo. Eu sei que tem pais que batem no peito e dizem o seguinte: sou eu que cuido de você, sou eu que faço as coisas para você. Quero dizer a você, pai, que você não fez mais nada do que obrigação. A nossa obrigação como os pais é cuidar dos nossos filhos, dar a ele proteção, dar a ele sustento, dar a ele a oportunidade de crescimento, desenvolvimento enquanto pessoa. E não adianta você falar para o seu filho como se você tivesse feito grande coisa, se você não fez nada além da sua própria obrigação. Mas nós devemos cuidar muito bem dos seus filhos. Eu tenho certeza que talvez essa área da sua vida você tenha cuidado muito bem. Você não tem deixado isso faltar. É necessário também que você cuide da sua saúde. Tenho certeza que você é uma pessoa que cuida da saúde. Nós vemos aí quantas pessoas que levantam pela manhã para pedalar, para parecer em forma, para acordar cedo, de madrugada. Acordam para cuidar da sua boa forma, fazem academia, esforço, deixam compromissos, mas não falta no cumprimento de cuidar de sua saúde. Visitam médicos, fazem exames e estão ali regularmente controlando e olhando a sua saúde. Isso é para nós cuidarmos também. É uma área que eu tenho certeza que você cuida. Talvez existem pessoas aqui, até maridos, eu quero falar para os esposos agora, que cuidam mais do carro do que sua própria família. Investem mais dinheiro para limpar o seu carro do que para comprar algumas coisas para sua esposa e para os seus filhos. Você talvez seja uma pessoa dessa que cuida do seu carro, mas você deve cuidar de sua esposa, dos seus filhos mais do que o carro. Mas as pessoas também que cuidam da casa. Se preocupam com as coisas da casa, com a limpeza, com o que estão fazendo, se está tudo em ordem, se está faltando algum móvel, porque querem a casa um brinco. Querem deixar a casa bem arrumada. E existem pessoas que também, às vezes, cuidam muito bem dos seus estudos. Tiram boas notas, e isso é para fazer mesmo. Não estou falando que não é para fazer. Mas é para você fazer, tirem boas notas, procuram pós-graduação, mestrado, e vão desenvolvendo, crescendo cada vez mais os seus estudos, e isso é ótimo para a sua formação acadêmica. Existem pessoas também que cuidam dos amigos, que estão ali com os amigos, querendo que os relacionamentos sempre fiquem melhor, sempre fica bom, que se encontram, que mantenham a amizade verdadeira, isso é ótimo. Existem os que estão namorando, cuidam bem do namoro, né? Tem todo cuidado ali, que o namoro é tão importante e tal. São coisas, cada uma dessas áreas que eu falei, existem outras áreas, e tem até aqueles que cuidam da vida dos outros, né? Não no sentido do cuidado, mas querer saber a informação para passar para outros. Mas não é isso que a gente deve fazer somente. Devemos sim cuidar de todos os itens que eu falei, menos da vida dos outros, para falar o que os outros estão fazendo e denegrir a imagem do outro, sem dar a ele o direito de resposta. Isso é maledicência.
Mas devemos sim cuidar. Cuidar do trabalho, cuidar dos filhos, cuidar do carro, cuidar da casa, cuidar dos estudos, para quem está namorando, dos amigos. São áreas que nós devemos cuidar bem. Mas não devemos esquecer também de cuidar da área espiritual. Você tem sido uma pessoa que tem cuidado da sua vida espiritual? Ou será que a sua vida espiritual não tem sido tão boa? Você tem levado de qualquer jeito? Não tem empregado ali um esforço para a sua vida espiritual? Como você se esforça para levantar cedo, para pedalar, para caminhar, para fazer seu exercício, para academia, fazer seus estudos, cuidar do seu carro? Será que você poderia dizer que você tem o mesmo cuidado na sua vida espiritual? Ou será que a sua vida espiritual tem sido deixada para a última situação da sua vida? Quando você não tem o que fazer, quando não há mais nada na agenda, não tenho compromisso, não tenho nada para fazer, agora eu vou cuidar da minha vida espiritual. Não, não deve ser assim. Você precisa aprender a cuidar da sua vida espiritual, principalmente para os momentos de crise, para os momentos de dificuldade. Quantas pessoas estão tristes, abatidas. Por quê? Porque a sua vida espiritual, a sua espiritualidade também não foi cuidada. Porque quando a nossa vida espiritual é cuidada, as coisas são diferentes. Eu quero dar para você, então, algumas razões pelas quais você deve cuidar da sua vida espiritual. A primeira razão que eu gostaria de falar é porque se eu não vivê-la, não poderei ver o reino de Deus. Infelizmente, estamos vivendo um tempo de secularização muito grande. Ou seja, as pessoas buscam a Deus por motivo. Deus não é um fim em si mesmo. Quando nós secularizamos a nossa vida espiritual, significa que eu estou buscando Deus para que Ele realize um desejo da minha vida. A secularização faz de Deus um meio e não um fim em si mesmo. E eu não posso fazer isso, por isso eu preciso viver a minha espiritualidade, a minha vida espiritual, com sinceridade, com verdade, com intensidade. Por quê? Porque se ela não for cuidada, eu não verei o reino de Deus. Olha o que diz o texto de João, capítulo 3, o versículo 5 até o versículo 7. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo de Deus. Essa foi a palavra de Jesus para Nicodemos, um líder judeu da época. Ele era uma pessoa religiosa, mas faltava algo importante na sua vida. Jesus Cristo diz, olha, é necessário que você leve sua vida espiritual a sério. Por quê? Porque se você não nascer de novo, se você não cuidar da sua vida espiritual, se você não levar a sério, você não verá o reino de Deus. Será que você poderia afirmar que você tem cuidado da sua vida espiritual e que verá o reino de Deus? Ou você ainda tem dúvida? Se tem dúvida, é porque você já sabe que não tem cuidado da sua vida espiritual como deveria cuidar. Cuide da sua vida espiritual. Por quê? Porque ela vai permitir que você se encontre um dia com o Senhor. Segunda razão que eu quero dar para você, porque você deve cuidar da sua vida espiritual, é porque ela te faz relacionar com Deus. É ela que vai ligar você e Deus. A sua vida espiritual, ela não é simplesmente algo de rotina, não é simplesmente algo de científico, de conhecimento apenas de uma verdade. Não é uma teoria apenas. A vida espiritual te leva a experimentar um contato com Deus. Ela te dá a oportunidade de você se relacionar com Ele a cada dia.
Então, quando eu cuido da vida espiritual, isso quer dizer que eu estou pronto para me encontrar com Deus e conversar com Ele e nutrir esse relacionamento íntimo com Ele. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos, capítulo 8, o versículo 16. Romanos, capítulo 8, o versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filho de Deus. É a vida espiritual. Vai testificando que nós somos ligados a Deus. Será que sua vida espiritual tem identificado isso? Ou você percebe que você não tem sido um filho de Deus porque não sente isso no seu coração? Se você não sente isso em seu coração, é porque você não tem cuidado da sua vida espiritual. E é por isso que você não tem tido um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós cuidamos da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, conseguimos ter essa certeza que o apóstolo Paulo nos diz. A terceira razão que eu quero falar para você de como você deve, por que você deve ter uma vida espiritual e cuidar dela é necessário que você cuide da sua vida espiritual. Por quê? Porque é o mais importante para a sua vida. Será que o carro é mais importante da sua vida do que a sua vida com Deus, seu relacionamento com Ele? O que é que tem tirado você de estar na presença de Deus? O que é que tem tirado você amar mais a Deus? Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, o versículo 21 diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o teu coração indica o que é mais importante na sua vida. E é por isso que Deus diz: onde estiver o seu coração, é ali que você considera o que é mais importante para você. O que inclina o seu coração. Para onde o seu coração tem levado você? Tem levado você para mais perto de Deus, para uma vida espiritual melhor, uma espiritualidade que cresce a cada dia? Ou será que tem sido uma vida espiritual que do raso, da superficial? Não, devemos ser pessoas que queiram mais de Deus, porque o meu coração está em Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 39 a 42, diz assim: quando elas seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus Cristo diz a Marta que ela estava preocupada com muitas coisas, se esquecendo de estar aos pés de Jesus, de cuidar da sua vida espiritual. E perceba que ela estava fazendo, Marta estava fazendo servindo ao Senhor. Estava procurando receber bem Jesus. Estava preocupado em fazer tarefas para Jesus, mas não preocupado em cuidar do seu relacionamento com Ele. É muito importante que você, ao invés de preocupar em fazer somente as coisas para Deus, que você esteja diante de Deus. Existem muitas pessoas que fazem muitas coisas para Deus, estão na igreja, se envolvem em muitos ministérios, fazem inúmeras coisas na igreja, contribuem com os trabalhos da igreja, mas não tem tempo para estar aos pés de Jesus.
O mais importante não é fazer as coisas para Deus, é estar na presença de Deus. Porque estando na presença de Deus, depois nós faremos as coisas com muito mais amor e muito menos cansaço. Por isso que é importante que você cuide da sua vida espiritual. Por quê? Porque ela é a área mais importante da sua vida. Se o espírito está preparado, a carne se fortalece. Agora, se o espírito não está preparado, nós desfalecemos com muita facilidade. Por isso que é importante que você cuide da sua vida espiritual. Eu quero dar então agora para vocês alguma dica de como você pode cuidar da sua vida espiritual. A primeira dica que eu quero dar a você é: leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você abriu a palavra de Deus para ver o que é que Deus tinha para a sua vida? Quantas vezes você quis, com o coração, sem religiosidade, sem obrigação, pegar a palavra de Deus com prazer para ler e saber o que é que Deus quer para você? Infelizmente, tem sido uma geração nos últimos anos que não conhecem a palavra de Deus. Mal sabem quais são os livros da Bíblia. Mal sabem versículos decorados. Como é importante o tempo que nós temos aqui na Primeira Igreja Batista de Rolim de Moura. Ver antes da saída das crianças, as crianças recitando versículos bíblicos. Decorando a cada semana versículos e mais versículos. Será que você poderia citar decorado Salmo 23, Salmos 1, Salmo 133? Será que você sabe versículos da Bíblia? Será que você tem conhecimento de quais são os livros da Bíblia? O povo de Deus tem errado porque não conhece as Escrituras. Quantas doutrinas são ensinadas de forma errada nesse canal que eu estou falando com você, que é a internet, pelo YouTube? Quantas heresias, falsos ensinos da palavra de Deus eu tenho escutado? Pessoas têm seguido esses falsos ensinos. Mas por que isso acontece? Porque sua vida espiritual está fraca, não lê a Bíblia e com isso aceita tudo e qualquer coisa que alguém que está na rede social, com a Bíblia na mão, está falando para ela. Não porque ela conhece a palavra de Deus. Porque é uma geração que não conhece a palavra de Deus. É uma geração que aprendeu João 14 porque canta a música da Nívia Soares. Mas se pedisse para decorar João 14, não decoraria. Mas porque a Nívia canta, muita gente, o único texto que sabe da Bíblia é João capítulo 14, e nada mais. Isso é triste. Como que eu vou fortalecer a minha vida espiritual se eu não estou lendo a palavra de Deus? Se eu não estou estudando a palavra de Deus? Se eu não... Nós temos um momento na nossa igreja que é a escola bíblica dominical. Como a escola bíblica dominical nas igrejas esvaziaram. Como? Como é que as pessoas vão fortalecer o seu espírito se não querem estudar a palavra de Deus? Se não amam a palavra de Deus? Se não têm paixão pela palavra de Deus? É necessário, se eu quero fortalecer meu espírito, que em primeiro lugar eu retorne à palavra de Deus. Que eu olhe a palavra de Deus, que eu tenha um hábito de querer saber mais de Deus a cada dia. Que você leia a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus nos diz em Salmo capítulo 119, versículo 35. O Salmo capítulo 119, o versículo 35 diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Olha que maravilha esse texto. As pessoas estão em busca da felicidade. Só que se não procurar na palavra de Deus, se não buscar a palavra de Deus, se não buscar as orientações do Senhor, as pessoas não encontrarão a felicidade. Porque a felicidade, como diz o salmista, está na palavra do Senhor. E é nela que ele é guiado todos os dias da sua vida, porque assim ele tem felicidade, ele tem alegria.
A palavra de Deus vai orientar você a um ponto que você vai encontrar felicidade, sentido para a sua vida. Há um outro texto da palavra de Deus também no Salmo 119, é um salmo de exaltação à palavra de Deus, o versículo 50. O versículo 50 diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Sabe, momento de tristeza, momento que a gente precisa de ajuda, às vezes nós não encontramos, por quê? Porque não vamos à palavra de Deus. E o texto diz que a palavra de Deus, no momento da angústia, consola o seu coração. E não somente isso, mas traz vida novamente. Traz um renovo. E por quê? Porque a nossa vida espiritual, lendo a palavra, traz isso para nós. O renovo. Por isso você quer fortalecer a sua vida espiritual. Leia a palavra de Deus diariamente. Segunda dica que eu quero dar para você é: ore ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Oração, o que? Oração é sua conversa com Deus. É aquilo que você quer falar com Deus no seu coração. Isso é oração. E você deve fazer isso todos os dias, não somente uma vez no dia, não somente uma vez na semana, mas fale com Deus o tempo inteiro. É necessário, se nós queremos fortalecer o nosso espírito, que tenhamos o hábito de orar. Somos uma geração que já leu muito sobre oração. Quantos livros se tem sobre oração? Só Stormy Martin tem um monte de livros. É pai que ora, é mãe que ora, esposa que ora, é filho que ora, é avô que ora, é avó que ora. É um monte de gente que ora. Mas no livro, mas e na prática do dia a dia? Você tem sido uma pessoa de oração? Ou será que você é daquelas que quando se fala que vai ter uma reunião de oração, você não aparece? Sabe, o avivamento começa por meio da oração. Os grandes avivamentos na história da igreja começaram porque um grupo decidiu ter uma vida séria de oração. E aí, como um grupo que ora, há uma resposta de Deus de avivamento e de fortalecimento espiritual. Você quer ter um renovo na sua vida, na sua área espiritual? Você percebeu que a sua vida espiritual não tem sido tão boa? Ore, clame, dobre os seus joelhos em oração. A oração vivifica a nossa vida, a oração move o coração de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro, Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que Deus diz, uma promessa de cura, de vida, de abundância, mas com uma condição. Qual é a condição? Se o meu povo orar, se humilhar e buscar a minha face. Há uma condição de bênção pelo lugar onde vivemos, quando o povo de Deus dobrar os joelhos para buscar a presença de Deus em oração. O que eu acho mais interessante desse texto também é que Deus diz, o meu povo. Ele não diz, se as pessoas do mundo orarem inteiro e buscarem a minha face, então eu vou sarar a terra. Não, o que Deus está falando é do próprio povo dele. Isso quer dizer que o povo dele não tem se colocado em oração, não tem uma vida de oração, um hábito de oração, e ele condiciona bênção do lugar com oração. Então, como tem sido a sua vida de oração? Ore, busque a presença de Deus, dobre os seus joelhos em oração, porque sem oração não há vida espiritual. Quanto mais oração a gente sabe, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Não é um texto da Bíblia, mas é uma verdade espiritual para a nossa vida. Quanto mais nós orarmos, mais força e vigor espiritual teremos. Quanto menos você orar, menos vigor espiritual você terá.
É necessário, então, que você tenha um hábito da oração. Mas a terceira dica que eu quero dar a você é: faça jejum. Isso mesmo. Faça um jejum esporadicamente. Tenha um hábito de jejuar pelo menos uma vez por mês. Colocamos um desafio para a nossa igreja, alvos e metas para 2020. Um deles era fazer jejum uma vez por mês. Você já fez jejum esse ano? Qual foi a última vez que você fez jejum? E por qual motivo foi também? Porque às vezes a pessoa tem um hábito de jejuar, mas geralmente o hábito de jejum dela é para ganhar de Deus alguma bênção, é para barganhar com Deus algum favor. Então eu jejuo porque eu quero receber algo de Deus. Eu quero um casamento, eu quero a vida financeira, eu quero cura, eu quero me livrar disso. Mas e para fortalecer a sua vida espiritual? E para fortalecer a sua vida com Deus? Será que você tem feito jejum com esse objetivo? Precisamos fazer jejuns com o objetivo de buscar fortalecer ainda mais o nosso espírito. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Marcos, capítulo 2, versículo 20. Evangelho de Marcos, o capítulo 2, o versículo 20, diz assim: No entanto, virão dias que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Jesus estava falando aqui, na época, as pessoas perguntaram a Jesus, por que os discípulos não jejuam? E Jesus então diz, porque o noivo ainda está com ele, ou seja, a presença de Jesus ainda estava com eles. Mas Jesus diz, mas haverá um dia que eles vão jejuar, ou seja, o dia que Jesus foi ao céu. E esse é o tempo que nós vivemos, nós temos a presença do Senhor, mas não era fisicamente como os discípulos tiveram. Isso traz para nós a necessidade de fazermos jejum. Precisamos fazer jejum. Existem situações na nossa vida que nós só vencemos com jejum e oração. Sem jejum e oração nós não conseguimos viver. Jesus Cristo fez jejum. A Bíblia nos diz que antes mesmo de começar o seu ministério, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Agora preste atenção, meu irmão, meu amigo. Se Jesus, sendo Jesus, fez jejum, quanto mais nós, hoje, precisamos sim ter o hábito de jejuarmos e orarmos, porque muitas batalhas da nossa vida nós só vamos conseguir vencer se estiver em oração e jejum. Precisamos ter o hábito de jejuar se queremos então fortalecer o nosso espírito, porque sem jejum nós não vamos fortalecer ainda mais o nosso espírito. Por isso tem a prática do jejum na sua vida. Se você quer, meu irmão, então, fortalecer o seu espírito, você precisa ler mais a palavra de Deus, orar todos os dias e ter o hábito do jejum, pelo menos uma vez por mês. Se você fizer esses 3 passos, eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai fortalecer ainda mais. Esta é a minha oração, esse é o desejo de Deus para você, que a sua vida espiritual seja fortalecida no nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, eu gostaria de orar pela sua vida, mas dar alguns avisos importantes. O primeiro dele, se essas mensagens têm edificado a sua vida e você gostaria de ouvir mais acerca da palavra de Deus, você pode se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, então você pode compartilhar essas mensagens também com os seus amigos, e gostaria também que você pudesse dar um like, como diz a minha filha. Dê um like ali que você gostou e compartilhe esse material da palavra de Deus que nós estamos compartilhando como igreja. Queremos que o nosso canal seja um meio de transformação de vidas, aonde Deus vai usar para abençoar sua vida, seus amigos e muitas outras pessoas no mundo que vão poder assistir o nosso vídeo. Então, que você possa fazer isso, se inscrever. Também vamos deixar aqui na descrição as contas da igreja pela qual você pode ofertar, dar o seu dízimo e contribuir com o nosso trabalho para que o reino de Deus continue avançando. Que Deus abençoe sua vida. E eu gostaria de orar com você então neste momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir
que o teu Espírito Santo possa fortalecer o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que a vida espiritual dela, Deus, seja fortalecida, que ela possa vencer os momentos de crise. Então, ó Deus, que o Senhor possa colocar no coração o desejo de ler mais a Tua palavra, de orar, de buscar a Tua presença e fortalecer para a prática do jejum, porque são essas disciplinas espirituais que vão nos ajudar a fortalecer o nosso espírito. Que cada um, ó Deus, que está ouvindo, consiga fazer esses passos para que possa fortalecer a vida deles com o Senhor. Que possamos cuidar da nossa vida contigo, muito mais do que qualquer outra coisa, porque cremos que é o mais importante. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. Se você quiser falar um pouco mais, querer fortalecer a sua vida, quiser saber um pouco mais, se você também quer entregar a sua vida para Jesus e quer retornar para os caminhos do Senhor, vai estar na descrição, o e-mail da igreja, nosso contato. Você pode entrar em contato conosco, que de alguma forma queremos abençoar sua vida e fazer com que você tenha uma vida espiritual saudável. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.